Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Trazendo o nosso vídeo da semana, tá? Hoje com a participação especial da Mini Holística, né? Que tá aqui nanando, né? Ela já mamou e agora tá tirando a sonequinha dela, que é muito importante. Então, pra conseguir fazer o vídeo, tá? Eu preferi não correr o risco de colocar ela no berço, ela acordar e eu perder a gravação do vídeo, tá? Então, eu opinei em trazer ela pra tiragem, mas eu não vou mostrar o rostinho dela, vou manter ela ainda aqui preservada, tá? O pessoal das redes sociais já conhece ela, né? Mas o pessoal do YouTube não conhece. Quem não me segue, de repente quem queira ver a carinha dela aí, corre lá no Instagram, que já tem a carinha dela lá, tá? Vira e mexe, eu posto alguma coisinha dela. Mais no meu pessoal, mas no outro eu já postei ela. Então considera, tá? Deixa aí nos comentários a escolha de vocês, tá? Hoje temos 3 escolhas, então o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, vai ser um pouquinho mais robusto. Eu vou tentar ao máximo, tá? Ser breve nos aconselhamentos que o baralho ele passa, tá? De verdade. Mas vou fazer o possível para vocês para não ficar maçante, tá bom? Então considere me colocar nos comentários a escolha que vocês fizeram, o que vocês almejam para essa semana, tá? E agosto é o mês do aleitamento materno, tá? Então joga aí a hashtag aleitamento materno, tá? Para incentivar mulheres aí a aumentarem, para incentivar as mulheres a procurarem os centros, né, de amamentação, nesses locais aí, né, que auxiliam a mulher a amamentar. E se você, mulher, está passando por alguma dificuldade na amamentação, me chama, tá? A gente pode, de repente, trocar alguma figurinha aí, porque eu vou te falar, eu tô passando ainda por um bom bocado nessa fase de amamentação, tá? Não está sendo fácil. A cabeça, pelo que eu tô vendo, é 100% algo primordial para que o nosso leite ele desça e alimente o nosso bebezinho, tá? Mas se você não consegue, não se preocupe, tá? Existem as fórmulas aí por aí para alimentar o seu bebê, então não se culpe, você não está sendo menos mãe por isso, tá bom? Então, bora lá, meus amores, para vocês fazerem a escolha, tá? Hoje temos as 3 opções. Vocês vão escolher entre o organite de pirâmide, o organite de coruja ou o organite redondinho, tá? Vocês vão fazer a escolha com calma, com tranquilidade. Se houver necessidade, pausa o vídeo para vocês poderem escolher melhor, né, o que vocês querem aí para a semana de vocês, tá? Muito importante, meus amores, adapte a tiragem à sua realidade, tá? É uma tiragem da energia do coletivo, então muita coisa pode bater, como muita coisa pode não bater, tá? Então, não se preocupe, de repente, em 100% bater, tá? Às vezes não vai bater em 100%, tá bom? E adapta, tá? Não é que de repente sai alguma coisa drástica que tem que caber na sua semana, não. Saiba como é que está sendo a sua semana e se faz coerência para você, beleza? Então, meus amores, eu vou iniciar com a primeira escolha, que é a pirâmide, tá? Vou botar aqui as nossas outras opções aqui de ladinho, tá? Hoje trabalhando com uma mão que é bem mais difícil. Caramba. Aí, muito bem, consegui. Vamos lá. Então, vou pôr aqui a nossa pirâmide aqui do ladinho. E bora lá. Vamos lá. Energia para nossa semana. Carta do amor. Cartinha para o amor. Como será a nossa semana? Carta da criança. A dama. E a cobra. E conselho final para vocês. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem ela direitinho. Então, muito bem, meus amores. Vamos iniciar aqui com a nossa energia da semana, tá? Que vem trazendo a carta do deixando ir, tá? E o que essa carta, meus amores, ela quer falar para vocês neste dia, né? Para essa semana. Amores, eu sei que muitas das vezes a gente faz um dobrado, né? Para manter pessoas na nossa vida, para manter situações do nosso controle, né? Para manter a nossa opinião, né? Além de tudo, né? Que é muito importante. Só que às vezes a gente tem que aprender
a soltar. A gente tem que aprender que nem sempre vai ser as coisas da forma como a gente quer, né? Por exemplo, na parte amorosa, quantas vezes a gente fez 1000 vezes uma coisa, né? Tentou 1000 vezes buscar algo, ou de repente fez situações acontecerem para a gente poder manter aquela relação, né? Quanta gente de repente se modificou para ter uma relação bem feita, né? E aí quando a gente às vezes sente que aquele relacionamento já não está mais como era antes, com aquela relação já tá mais, né, tipo, pegada, que não vai, que não sei o quê, qual que é a tendência da gente? Se a gente não tem uma consciência muito bem formada, bem formulada, de que os relacionamentos eles vão terminar, sim ou com certeza, e eles dependem de 2 pessoas para acontecer. Se uma pessoa já não quer mais, não adianta vocês fazerem o mundo para que isso fique na vida de vocês. Então, às vezes, a gente precisa fazer o quê? Deixar aí. Pessoas que no relacionamento são extremamente ciumentas. Por exemplo, final de semana, a mulher ela quer fazer a unha, quer fazer o cabelo, quer estar bonita pra noite. Aí o cara vai lá, faz o inferno e não quer porque tem ciúme que a mulher vai sair sozinha pro salão. Ou a mulher que não permite que o cara vá jogar bola. Por quê? Porque tem medo que o cara vá trair, vai não sei o quê. Gente, base primordial de um relacionamento, confiança. Se vocês não confiam, se vocês não estão confiando em quem estão com vocês, esse relacionamento já tá fadado a, né? Simples assim. Gente, deixa aí. Se a pessoa voltar, é porque ela quer estar com você. Entende? Se a pessoa ela considera você, faz tudo por você, não são horas no dia de vocês que vão mudar isso. Não é de repente um programa que essa pessoa vai fazer sem você que vai fazer com que essa pessoa não volte, tá? Então preste atenção que às vezes a gente está carregando um sofrimento tão grande dentro da gente, numa relação ou em algo que precisa ser deixado, né? Partir para que as coisas ganhem uma forma diferente, tá? Isso, meus amores, não é só no relacionamento, tá? Isso daí é na vida. Às vezes a gente tá batendo, porque a gente quer, querendo ou não, que a nossa opinião seja colocada em prova, que as coisas saiam da forma que a gente quer estar no controle de tudo. Então, às vezes precisa realmente deixar as coisas irem, né? Deixar as coisas fluírem, para que vocês vejam realmente quais são as reais intenções ou o que está acontecendo de verdade, entende? Isso é muito importante, tá? Então, para a semana de vocês fluírem positivamente, deixa aí. Deixa coisas para trás. Deixa com que as coisas elas andem de uma outra forma mais importante para vocês. Para que vocês consigam aí, de certa forma, né? Seguirem. Porque fica difícil, né? A gente ficar sempre preso e detalhe, né? Não deixar com que as coisas aconteçam de forma fluida, verdadeira, sempre uma coisa que parece que está sendo sempre manipulado, sempre orquestrado. Então você nunca vai saber o que está acontecendo de verdade. Por quê? Porque não tem não tem algo sólido acontecendo, não tem algo vívido, né? Não tem algo sincero ali, tá? Então deixa aí. Se voltar, é para estar com você sim ou com certeza, tá bom? Para o amor, meus amores, vem a carta do quão ensinável você é, né? E essa carta aqui, ela vem falando assim, né? O quanto você sabe lidar com seus sentimentos. O quanto você precisa aprender ainda para que as relações que vocês tenham deem certo. Às vezes, meus amores, a gente está pecando.
às vezes o negócio tá difícil, sabe? Por que eu falo que às vezes o negócio tá difícil? Porque às vezes a nossa tendência, né, é errar sempre. Parece que assim, aqui pelo que eu tô vendo, tá? Pela carta, pela energia da semana, né? Pelo aconselhamento que veio aqui, né? E pela carta do amor, a semana de vocês é uma semana que está sofrida, né? Provavelmente algumas pessoas brigaram no final de semana com seus crushes, ou com seus namorados, ou com seus esposos, né? Mas aqui eu vejo muito uma energia, de repente, de namoro, uma energia, tipo, de ficar, né? Ou de repente tomou Perdoa. Ou de repente tomaram fora alguma coisa e parece que vocês andam fazendo sempre as mesmas escolhas. Parece que a vida de vocês tal vale a pena ver de novo. Só muda, de repente, o nome. Mas a pessoa é praticamente a mesma. A forma de agir dessa pessoa é praticamente a mesma. E aí, a espiritualidade está trazendo para vocês assim, ó, o quão vocês conseguem aprender. Entende? Porque aquela coisa, meus amores, a vida amorosa, ela também ensina. Ela ensina o que a gente merece, como nós devemos tratar, né, quem está se relacionando com a gente, que é muito importante. E muitas das vezes a gente precisa parar e prestar atenção que a gente está errando. Estamos errando na relação. E a gente precisa aprender. Por quê? Ou nós estamos prendendo demais essa pessoa do nosso lado, e a gente precisa soltar essa pessoa. Ou nós estamos manipulando situações. E a gente não está vendo o que a gente merece, o que a gente precisa ter para a gente viver, tá? Então, meus amores, eu vejo muito daqui que aqui são pessoas que precisam aprender a se relacionar, pessoas que precisam aprender a se amarem, amor próprio. Segunda base, né? Eu vou colocar como primeira base. Se amar. Não tem como você amar outra pessoa sem que vocês se amem. Não dá. Não dá. Ah, lógico que tem. Não tem, meus amores. Me perdoa. Me perdoa. Ilusão é de vocês acharem isso. Não dá. Sabe por que não dá? Porque vocês vão querer que essa pessoa ame vocês da forma que vocês amam ela. Isso se for amor, se não for uma obsessão que vocês têm pela outra pessoa. Entende? Então vocês precisam compreender, tá? Precisam compreender mesmo o que vocês precisam aprender na base de amor. Aonde vocês estão, de repente, repetindo? Aonde vocês, de repente, estão fazendo sempre as mesmas escolhas? Entende? Às vezes vocês precisam pegar e buscar algo muito mais profundo. E o que eu digo muitas vezes, às vezes precisamos ficar sozinhos para que a gente aprenda alguma coisa. É muito gostoso ter alguém. É muito gostoso ter alguém para passear, para tomar uma cerveja, para tomar um suco, para passear de mão dada, para dar aqueles abraços gostosos, para dormir de conchinha, para dar aquele beijo bom. É muito gostoso tudo isso. Só que a questão, meus amores, é o quanto está sendo verdadeiro esses momentos. Entende? Porque, às vezes, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal aqui não tem nada de verdade. Infelizmente, meus amores, é uma relação que não tem nada verdadeiro. Nada. Olha que tristeza. Nada verdadeiro. Vocês precisam buscar coisas novas. O conselho para a semana de vocês vem trabalhando o chorar, o ato do sofrer e o compreender as coisas. O que é muito triste, o que é muito complicado, entende? Então, meus amores, a carta da semana para o amor de vocês é o quanto vocês precisam aprender, o quanto vocês conseguem prestar atenção. Será que vocês são capazes de enxergar neste momento que vocês precisam deixar essa relação ir embora, que ela está te machucando?
e que você está sendo uma prisioneira ou um prisioneiro de um relacionamento que está fadado a não dar certo, e que as situações, ou de repente vocês estão aí buscando sempre as pessoas que não querem vocês, hein? Hein? Então para e pensa nisso. Pensa realmente no que vocês precisam aprender na parte sentimental. E foca nesse aprendizado. Foca neste momento. Mesmo que vocês tenham, sim, que ficar sozinhos. Mesmo que vocês tenham, sim, que ficar este tempo sem ninguém. Para vocês poderem aprender. Apenas aprender. Entende? Vai sair, vai curtir a nova vida, mas aprendam, beleza? E como será a semana de vocês, meus amores? Hoje é uma semana aí de novidades, tá? Uma semana onde vocês precisam deixar as coisas mais leves, vocês precisam deixar as coisas mais tranquilas, tá? Vejo muitas pessoas aí brigando, berrando, querendo manter a sua postura, querendo manter os seus ideais, manter a forma como vocês veem o mais importante possível, sabe? Mas eu vejo vocês se sabotando, sabe? Porque possivelmente pessoas aqui não querem novo. As pessoas aqui não querem as coisas novas. As pessoas aqui, elas querem as coisas mais velhas, as coisas mais antigas, né? É como se de repente me falasse assim: ah, o que tem agora para acontecer na vida de vocês tem que ser o novo, mas eu não quero o novo. Eu não quero algo novo, eu quero algo que eu já tenho ou algo que eu já conheço. Eu quero voltar com aquela pessoa, eu quero voltar para um relacionamento, para com aquela pessoa. E, gente, isso vai causar tanto sofrimento para vocês. Porque eu vejo que vocês estão se sabotando, eu vejo que vocês estão se manipulando. Vocês mesmos estão tentando manipular situações para com que as pessoas fiquem com vocês. Entende? Então, o que eu falo para vocês, meus amores, está na hora de deixar embora, está na hora de vocês aprenderem aí com as ações de vocês, tá? Ah, Pri, não tem nada de amor, não tem nada disso. Então meus amores, o que eu falo pra vocês? Se não tem nada de amor, não tem nada de sentimento, não tem nada disso, reveja suas ações. Com pessoas, tá? E aqui, tá? Que a carta aqui do amor é uma carta que ela me fala o quê? Pra vocês aprenderem a se amar, a se posicionar de forma mais coerente com o que vocês estão buscando de repente, tá? Porque às vezes, meus amores, a gente está sendo incoerente com todos os passos da nossa vida, principalmente na parte amorosa. E a gente precisa pegar e parar e se colocar. Entende? A gente precisa parar e se posicionar de forma melhor, tá? Então, para de imaturidade, para de querer bater o pezinho, para de... Não, isso daí na semana não vai dar certo. Não dá certo, tá? É uma semana onde as coisas elas precisam andar e precisam aprender, né? Precisam fluir positivamente. E aqui eu vejo que é uma semana onde muitas pessoas vão estar vinculadas à parte emocional. Muitas pessoas estão aqui, ó, é uma tiragem 100% emocional para essa semana de vocês, tá? Então prestem muita atenção, porque tem coisas aí na vidinha de vocês que vocês precisam pegar, olhar e analisar profundamente, tá? Que é importante, tá bom? E o conselho para a semana de vocês é: deu vontade de chorar, chora. Chora. Bota pra fora. Bota pra fora mesmo. Precisa ser botado esse sentimento tudo pra fora. Às vezes, o ato do chorar não é a fraqueza. Não é fraco chorar. Às vezes a gente tem essa concepção errada, né? Ah, eu estou chorando e estou sendo fraca. Não, você não está sendo fraco. Só que você precisa externar de alguma forma. Vocês precisam trabalhar isso de alguma forma para que vocês possam aí vivenciar, para vocês possam aí não ficar mais pesado como tá. E tá pesado para vocês. Tá pesado. Tá pesado. E vocês precisam aí trabalhar essa energia aí de vocês, tá? Positivamente.
tá? Então, meus amores, deu vontade de chorar essa semana? Bota pra fora. Bota pra fora. Chora mesmo. Tá bom? Meus amores, eu desejo pra vocês uma semana abençoada, tá? Cuidado com fofocas também, tá? Semana aí propícia pra vocês terem fofocas, então saibam aí pelas bandeiras com que vocês levantam, tá? Às vezes tem gente fazendo fofoca, trazendo notícia que não é verdadeira pra vocês, tá? E fazendo fofoca, de repente, de vocês. Tá? Então, pra essa semana, cuidado, tá bom? Cuidado. No mais, se priorizem, se coloquem no lugar, se amem, tá? E cuidado aí com atitudes aí impensadas, tá bom? Boa semana para vocês que escolheram aqui a pirâmide. Que coisa doida. Bora para a nossa segunda escolha, que é o orgonite de coruja. Trazendo aqui a energia para a semana. Eita! Todo mundo no passado. Todo mundo precisando desapegar. Carta do amor. Sonhos. Como será a semana de vocês? Carta do cão. Jardim. Da foice. E carta do amor. Vou por aqui do ladinho. Embelezar. Carta completamente do amor próprio, né? Maravilhoso. Então, bora lá para nossa energia da semana, tá? Aqui ela já vem falando aí, né? O apego ao passado, né? Meus amores, momento de deixar o passado para trás, né? Visualizar momentos novos, vivenciar momentos novos, ver coisas novas, buscar pessoas novas, esquecer do seu passado. Gente, o passado é a única situação da nossa vida que a gente não pode fazer nada. Pra falar, a gente não é a única, nem o futuro. A gente não consegue fazer nada com esses dois, nem o passado, nem o futuro. A gente consegue fazer as coisas no presente. O passado, ele serve pra gente não cometer os mesmos erros do nosso presente. O passado. E o presente, ele faz com que a gente transforme o nosso passado em algo aceitável no nosso futuro. Tá? Por quê? Porque o presente, ele vai se tornar passado. Tá? Então, ai, gente, desapega. Deixa o passado pra lá. Se o passado fosse bom, a gente estava vivendo nele até agora. O passado, ele é uma coisa que, infelizmente, não volta para trás. Porque tem gente que viveu muita coisa boa no passado, que tá cheia de saudade, que tá vivenciando aqueles momentos, sabe, tipo, de querer não enxergar o futuro. Eu não consigo ver meu presente / futuro sem tal pessoa na vida. Gente, a vida, ela continua. Os passos precisam andar. As pessoas precisam caminhar. Eu sei o quão triste é. Eu tenho certeza do quão triste as situações elas são. Eu tô passando por um momento onde eu ter uma saudade do meu passado imensa. Só que eu não vou ter. Então a gente precisa pegar e trabalhar isso daí positivamente. A gente precisa trabalhar isso daí de uma forma onde a gente vai olhar as coisas de uma forma mais aceitável e não vai doer, tá? A carta do apego ao passado é aquela carta que fala pra gente deixar as coisas, né? A gente tá vivenciando o quê? Uma ilusão. A gente faz as mesmas escolhas, a gente comete os mesmos erros, e é onde a gente precisa trabalhar o quê? O desapego. As coisas de forma coerentes à nossa vida. Então, meus amores, aqui não tem muito o que falar. Ainda aquela live a gente tinha bastante a falar, né? Porque às vezes a gente tá tomando situações que a gente não tá seguindo, né? Positivamente. Mas aqui, meus amores, eu falo pra vocês, deixa esse passado pra trás. Aprende a viver as coisas positivamente no presente de vocês. Guarda tudo de bom no passado de vocês, guarda mesmo, tá? Pra vocês vivenciarem esse momento, para vocês terem essa recordação, este momento para vocês, né? Uma coisa única, mas as coisas precisam andar, as coisas precisam mudar. E só vocês vão fazer isso. Mas ninguém na vidinha de vocês vai fazer isso por vocês. Vocês precisam seguir.
tá? Vocês precisam aí trabalhar nessa aceitação, trabalhar no máximo aí como vocês podem seguir positivamente aí na vidinha de vocês, tá? Então, segue, tá? E aí eu falo, né, tipo, na carta do amor, fala dos sonhos, né? Vocês sonhando com relacionamento de conto de fadas, né? E assim, ele existe mais ou menos, mais ou menos. Mas se vocês têm o sonho de repente de vivenciar aí um amor único, qual que é o problema? Foca. Vocês vão encontrar pessoas de vocês. Mas a questão é que vocês precisam saber experienciar isso de forma positiva, né? Por exemplo, jogando na realidade, príncipe encantado não existe. Príncipe encantado, ele não existe, meus amores, pelo amor de Deus. Não existe príncipe encantado. Mas existem pessoas que fazem com que a gente se sinta uma princesa. Só que vocês têm na cabeça aqui que essa pessoa ela tem defeitos. Ela tem os defeitos dela, ela tem a falta de coerência delas às vezes. Então, jogue muito na base da realidade. Tá? Vocês não vão ser amigos de repente no La La Land, entende? Então, joga na verdade, tá? E uma coisa que eu falo, meus amores, não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar com o relacionamento dos sonhos, com o relacionamento que o cara que ele te coloca lá em cima como realmente quem você merece ser. Tá? Isso daí é uma verdade. A gente tem que trabalhar na nossa realidade. A gente tem que trabalhar na verdade. Eu posso sim ter alguém que me ame e que me faça de tudo por mim. Tudo por mim. De verdade. Entende? Então trabalha isso dentro de vocês. Trabalha esse ato aí de vocês aceitarem as relações da melhor forma possível. Entende? Não tem problema nenhum vocês sonharem, mas não vivam no sonho. Tentem ao máximo trazer esse sonho para a realidade, mas que vocês tenham a coerência de saber o que é ilusão do que é verdade, tá? Como é que vai ser a semana de vocês, meus amores? Uma semana de vocês bem agitada, tá? Bem agitada mesmo, tá? Tem umas pessoas que vão sair essa semana, vão passear por aí, vão curtir a vida, tá? Com os amigos, tá? Vejo novas amizades acontecendo, novas parcerias, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês, meus amores, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sejam coerentes, tá? Sejam leais aos princípios de vocês, tá? De repente pode ter pessoas, sim, nessa semana, tá? Que vão querer aí dominar a sua vida, fazer coisas que vocês não querem, tá? Então, coloca a vontade de vocês em primeiro lugar, tá? E uma coisa, semana de cortes, tá? Saibam avaliar, tá? E determinar relações abusivas nessa semana, tá? Por que eu falo relações abusivas nessa semana? Porque tem algumas pessoas que vão chamar vocês pra sair, tá? Se fingindo ser amigos e não são, tá? Vão sair falando aí o que querem de você, que você tem que fazer, não sei o quê. E assim, vocês não têm nada. Vocês não têm nada, tá? De fazer. Então, ó, corta a amizade aí que só quer saber de benefício e não te ajudar, não te auxiliar em nada. Beleza? No mais, é uma semana onde eu também vejo colheitas, tá? Então é uma semana positiva também para que vocês consigam separar aí o joio do trigo, tá? Tem coisas que vocês vão receber nessa semana, mas algumas coisas precisam ficar de fora, tá? E outras coisas precisam ficar de dentro. Como eu falei, muitas pessoas vão sair, tá? Vão sair, vão passear, você vai ter muitos encontros nessa semana, tá? E aí o que eu sempre falo, né, quando vem a carta do jardim. A carta do jardim propriamente é uma carta tipo, de confraternização, de alegria, de tudo. Mas o que você anda fazendo, né, para que as pessoas elas continuem te chamando para sair, que você continue sendo uma pessoa agradável, né, nessa comunicação, nesse network todo aí, tá? E às vezes, neste momento, é onde vocês vão conseguir identificar que vocês precisam cortar ervas daninhas do seu jardim para que vocês possam florescer. Por quê? Porque às vezes tem pessoas ali que se fazem de seus amigos, mas estão te levando para o pior caminho, entende? O pior caminho que eu digo é aquele caminho aonde vocês não estão sendo vocês, que vocês não estão conseguindo lidar com as coisas de vocês, tá? Então, presta muita atenção com isso, tá bom? E o conselho dessa semana, meus amores, é a carta de embelezar, falando para vocês focarem no amor próprio, tá? Vocês vão sair bastante, vocês vão conhecer muitas pessoas, tá? Pra quem tá solteiro aí, tem uma grande possibilidade de encontrar alguém aí que vai balançar o coraçãozinho de vocês, tá?
Então, é aquela semana de vocês usarem todo o sex appeal de vocês, sabe? De vocês se colocarem em primeiro lugar, de vocês se arrumarem, de vocês se desejarem, de vocês se acharem impecáveis, entende? Então, trabalha, né, aí a autoestima de vocês, o valor próprio, tá? Procurem sempre sair arrumados, vai ficar em casa, se arrume para vocês, tá? Não foque de repente em arrumar, eu não vou sair de casa, eu não vou me arrumar para mim mesma. Você é a primeira pessoa que precisa se arrumar para você mesma. Esse é o foco, entende? Vocês precisam se arrumar, vocês precisam se colocar desejáveis para vocês também. Não é porque não tem ninguém, ou não, sabe? Lapisinho no olho, gelzinho no cabelo, vão se arrumar, vão se colocar aí atraentes para vocês. Primeira pessoa que deve sim de verdade se amar e se cuidar, independente de quem seja para você, tá bom? No mais, meus amores, trabalhem nessa semana esse desapego ao passado e foca nos sonhos de vocês. Foco total nos sonhos, para que eles se realizem, mas sejam coerentes, tá bom? Uma semana aí abençoada para vocês, meus amores. Almejo que tudo dê certo, tá bom? Então, bora para nossa última escolha, que é o Organite de bolinha. Energia para a semana, carta do silêncio. Carta do amor, have fight. Tenha fé. Como será a semana de vocês? Nuvens, caixão e o cavaleiro. E o conselho... Opa, pode não, filho. Conselho, fugir. Então, meus amores, vamos lá. Para vocês que fizeram essa última escolha, né? É o momento de vocês silenciarem a mente de vocês, tá? Muitos pensamentos indevidos, às vezes, muitas questões aí que estão deixando vocês maus, né? Muitas questões que de repente não deixam vocês seguirem, tá? E tá na hora assim de vocês mentalizarem outras coisas, né? De vocês colocarem a vontade de vocês em prol, tá? Vocês podem reparar aqui, meus amores, que aqui tem a cartinha, tem a carta da lua, né? E a lua, ela trabalha o quê? Nas nossas ilusões, né? Do que às vezes não é verdade. Só que ela também fala de fé, que é a carta do amor, né? Para vocês. Então, meus amores, é o momento de vocês silenciarem a mente de vocês, para vocês prestarem atenção na vida de vocês. No que vocês querem para a vida de vocês. O que vocês estão almejando para a vida de vocês. Entende? Às vezes a gente precisa jogar muito na base da realidade e a gente não está conseguindo. Às vezes o realismo está mais machucando do que auxiliando, entende? Então, eu vejo aqui, meus amores, que é o momento de vocês silenciarem a mente de vocês se colocarem mais calmos, mais tranquilos. De vocês organizarem os pensamentos. Organizar as questões da vida de vocês. Organizar tudo que vocês precisam nessa semana. Entende? Para que vocês possam seguir positivamente, tá? E às vezes as pessoas falando na nossa cabeça, colocando as suas opiniões, vocês querendo tomar ação em cima de outras coisas, a vida conturbada, não te auxiliando, o estresse mental é muito grande. Então, busquem essa semana tentar ao menos um pouquinho relaxar, seja no banho, seja fazendo uma meditação, seja passeando com o cachorro, seja tomando uma cerveja, mas tentem ao máximo relaxarem. Tá? É uma semana para vocês buscarem um relaxamento, tá? Carta do amor para vocês, meus amores, é a carta do tenha fé, né? Have fight, né? Tenham fé.
Tenham fé no que vocês querem na parte amorosa de vocês. Às vezes, meus amores, eu tô vendo que essa semana é uma semana muito pesada aqui pro amor, né? Às vezes, alguns estão vivendo sim o relacionamento que queriam, mas de repente não se veem merecedores desse sentimento. Por que vocês não se veem merecedores desse sentimento? Não é possível que vocês não consigam compreender que se chegou até vocês é porque vocês merecem. Não é possível que de repente meia dúzia de pessoas falando um monte de bosta na cabeça de vocês vão fazer com que vocês quebrem esse sentimento aí pelo outro, entende? Então tenham fé que se vocês estão no relacionamento, essa relação é para vocês. Se vocês querem vivenciar um relacionamento dos sonhos, tenham fé que essa pessoa vai aparecer. Só que vocês precisam aprender algumas outras coisas, vocês precisam normalizar o ato de estar sozinhos de repente. E esse é o problema. Silencia a tua mente. Às vezes vocês estão atrapalhando o próprio ato de encontrar alguém. Entende? Porque às vezes vocês acabam conhecendo uma pessoa e ela acaba fazendo com que todo o tempo que vocês ficaram aprendendo seja morto, porque vocês acabam fazendo de repente a mesma escolha com a mesma pessoa, com a mesma ação, entende? Só muda o rosto da pessoa, a fisionomia, mas as escolhas continuam as mesmas. Por quê? Porque a mente está muito cansada, porque vocês querem alguém e vocês não colocaram o tempo. Então fiquem calmos, tá? Confie na relação que você já tem ou confie na relação que vocês querem ter, tá? E, meus amores, como é que vai ser a semana de vocês? Vejo uma semana para vocês tomarem muito cuidado com as decisões, tá? Muitos aqui não conseguem compreender o que está acontecendo na vida de vocês, né? Tá tudo nebuloso, vocês não conseguem tomar uma ação, tá? Isso aqui eu vejo muito mais para o começo da semana, né? Vocês não conseguindo tomar ações, vocês não conseguindo fazer finalizações, tá? De repente, muitos aí na parte do trabalho não conseguem chegar a um caminho certo, né? Aí na parte do trabalho, de repente, tem reuniões, tem projetos que precisam ser entregues, vocês não estão conseguindo tomar as decisões certas. E no amor também, tá? Acaba acontecendo isso. É uma semana para vocês terem calma, paciência, confiar na intuição de vocês, aceitar os encerramentos que vão acontecer nessa semana, tá, meus amores? Tem encerramento para acontecer na semana de vocês, mas, notícia boa, já tem o recomeço logo na seguida, tá? Final de semana de vocês eu vejo aí com novos recomeços, tá? Novas participações, tá? Para quem de repente aí tá engatado no serviço, não consegue tomar nada, meus amores, é só no começo da semana. Pro final da semana, vocês vão tomar as melhores escolhas para vocês e as coisas vão fluir positivamente, tá? Então, é uma semana que ela começa ruim e vai melhorando para vocês, graças ao bom Deus, tá? Então, foca aí nas melhorias da semana de vocês, tá? Não se desespera, ó. Conselho da semana é o silenciar a mente, tá? Tá total no conselho de vocês. Total de verdade, tá? Ou vocês trabalharem aí o quê? A confiança, tá? O saber identificar algumas coisas. E o conselho da semana, fugir. Meus amores, não adianta querer fugir. Não adianta. O problema, quando ele aparecer, ele só vai voltar 1000 vezes pior pra vocês. De verdade. Então, se vocês querem fugir, saibam que quando vocês voltarem, a coisa pode estar pior. Então, às vezes, é melhor a gente encarar de frente os nossos problemas, tá? A única forma que o fugir é positivo é para vocês poderem silenciar a mente de vocês. Então, quem tá de férias, quem trabalha de home office, de repente, e consegue ir para uma praia, para um sítio, para algum lugar aí que consegue acalmar essa mente, vai. Só vai. Aproveita a vibe aí e vai descansar tua mente, vai descansar teu coração, vai fazer o possível e impossível para as coisas darem certo. Fora disso, meus amores, fugir não é a solução, tá? É melhor encarar os problemas de frente e resolvê-los. Que quando não, quando vocês voltarem, já virou uma bola de neve. Aí é um problema maior, tá bom? No mais, uma semana aí para vocês confiarem na intuição de vocês, aceitarem os encerramentos, buscarem ali as decisões não tomadas de forma na aceleração, entende? Não façam nada na pressão. Se deem esse tempo, tá? Fulano precisa... Calma, agora eu não consigo.
Eu preciso de um tempinho. Deixa eu mentalizar aqui direitinho, deixa eu fazer aqui as contas, deixa eu ver aí os prós e os contras e a gente conversa daqui a pouquinho, tá? E segue. Tá bom, meus amores? É isso. 3 tiragens fortes, mas porém aí que vai ajudar bastante vocês, tá? Então eu desejo para vocês uma semana abençoada, tá bom? Foco total aí para a felicidade de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso, fique com Deus e tchau, tchau, tchau.